Eu sou um analista junguiano, eu não sou um ecologista. Quer dizer, o que eu sei a respeito de meio ambiente e da destruição de meio ambiente é o que todos vocês sabem, né? Então, eu não vou falar especificamente disso. Eu vou falar de um ponto de vista junguiano do quê? Da consciência coletiva humana. A destruição do meio ambiente, que nos apavora, que é uma coisa terrível e que já está tendo consequências trágicas, e as consequências virão com rapidez, elas têm origem, claro, nos atos de destruição, nas queimadas, na derrubada de árvores, no esgotamento das reservas hídricas, nas emissões de gás carbônico, na maneira como as cidades são construídas e vão se espalhando pelo planeta, na maneira como as sociedades são governadas, na desigualdade social. Isso são ações. A falta de políticas ambientais é uma ação. A vontade de destruir a natureza, de destruir os povos originários, é uma ação. Mas o que vem antes da ação? O que vem antes da ação é o nível de consciência coletiva da humanidade. O que está acontecendo na consciência coletiva humana? O que acontece é uma intensificação da sombra da humanidade. Esse é um conceito junguiano que quem estuda Jung deve conhecer. Ele se preocupava muito com a sombra humana, especialmente com a sombra do homem branco. O que é a sombra? A sombra é a destrutividade. A sombra é o ódio. A sombra é a ligação tanática com a morte. A sombra do homem branco é a encarnação da maldade. E o nível de maldade, de destrutividade, de atrocidade e de ignorância tem crescido assustadoramente nos últimos tempos, embora sempre tenha existido. Então, nós vemos uma expansão da sombra e uma diminuição da parte luminosa da humanidade, que tem a ver com entendimento do fenômeno humano e do fenômeno natural, tem a ver com solidariedade, tem a ver com compaixão, tem a ver com a propagação do bem. A questão do bem e do mal era fundamental no pensamento do Jung. Para ele, o bem e o mal eram realidades empíricas. E ele dizia, a questão do mal depende de uma tomada de consciência de cada um de nós, de que nós não queremos ser portadores do mal. Embora não sendo anjos, todos nós podemos conter uma fração, e nós queremos que seja mínima, de destrutividade e do mal. Então, se o mal cresce, é porque há um número de milhões, de centenas de milhões de pessoas que estão dando passagem para o mal. Eu não estou falando em termos religiosos, eu estou falando em termos de comportamentos humanos. O que aconteceu no Afeganistão nos últimos dias é assustador. Eu digo para vocês, quando eu vi as notícias de que o Talibã começava a dominar o país, e nós sabemos o que o Talibã é capaz de fazer por causa da distorção do islamismo e o que vai acontecer com as mulheres e com as meninas, eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar para que Deus tenha piedade e misericórdia e não deixe o mal se alastrar. Assim como eu não cheguei a rezar, mas eu fiquei profundamente tocado com as notícias recentes de destruição da Amazônia, do semiárido,
do Pantanal. Essas coisas, elas tocam a nossa inteligência, o nosso intelecto, mas elas tocam o nosso coração. Então, o meu ponto de vista é a expansão da sombra, e um dos atributos da sombra é a ignorância. Eu não me lembro do Jung ter dito isso exatamente, mas eu afirmo com muita convicção. A ignorância, o negacionismo, a estupidez, a imbecilidade, a superficialidade são sombrias porque são uma recusa ao ato do aprendizado. A recusa do aprendizado é destrutiva. A nossa espécie, como muitas outras espécies animais, é capaz de aprender. É fascinante ver como os animais aprendem. Os filhotes aprendem com os pais através da observação, porque o aprendizado é fundamental para a sobrevivência. Os passarinhos aprendem a cantar com os seus pais. Os predadores aprendem a caçar com os mais velhos. Aqueles que são presa aprendem a fugir e a se proteger. Os elefantes têm matriarcas que ensinam qual é o caminho para a água. Existe uma sabedoria no reino animal que é passada através de educação e de aprendizado, assim como há na nossa espécie, a do Homo sapiens, e como havia nas outras espécies que foram contemporâneas. As descobertas dos primatas, que existe até nos primatas nossos parentes, nos chimpanzés, nos orangotangos, nos gorilas, nos bonobos, quebrar um pouquinho com uma pedra, quer dizer, o uso elementar de uma ferramenta, isso daí é passado de uma geração a outra através de exemplos. Então, o Neandertal ou o Homo sapiens foram descobrindo técnicas para a sobrevivência, foram descobrindo o controle e a produção do fogo, né? Posteriormente, o cultivo de plantas, técnicas de caça, maneiras de fazer fogueira, a criação da família, a criação de linguagem, tudo isso foi passado através do ensino e do aprendizado. Nós sabemos que nossos ancestrais tinham um conhecimento sobre a natureza, eles tinham conhecimento dos ciclos da natureza, das estações, das migrações. Eles eram capazes de fazer uma leitura do ambiente para saber quando ia chover, onde havia água, onde havia terras propícias para se encontrar frutos e animais. Ora, tudo isso é um acervo de conhecimento que foi passando de geração para geração e que foi se transformando nisso que nós chamamos de cultura. A cultura é um acervo de conhecimento sobre modos de fazer, modos de ser, modos de entender, modos de viver em sociedade, modos de criar vínculos, modos de ter estética, de ter ética, de ter regras de comportamento. Esse é o acervo da humanidade. E esse acervo, com o passar do tempo, também inclui um crescente acúmulo de conhecimentos a respeito do funcionamento do corpo humano, a respeito do funcionamento da natureza, das forças da natureza, da vida espiritual, da sacralidade da natureza e da unicidade, ou seja, da união que existe entre todos os seres vivos. Especialmente no território brasileiro, esse conhecimento que eu chamei 40 anos atrás de alma ancestral ou de alma brasileira, mas especialmente de alma ancestral, é um patrimônio de conhecimento, é um patrimônio de sensibilidade que existe no nosso território. Há muito conhecimento ancestral, como há muito conhecimento contemporâneo científico
a respeito da vida das plantas, da vida dos animais, do funcionamento da natureza. E a sombra humana é aquele comportamento que se desinteressa por esse conhecimento, como se ele não valesse nada. Esse conhecimento é desprezado, tanto ancestral quanto científico. Inventam-se explicações que nem as crianças usam, por exemplo, de que a Terra é plana, e outros absurdos como esse. Então, a recusa ao conhecimento é um ato anti-humano, anti-evolucionista e é um ato destrutivo, porque a perda de conhecimento vai acabar influindo na nossa adaptabilidade para as mudanças que estão vindo por aí. Então, é uma ignorância enorme recusar conhecimento, porque nós vamos perdendo a nossa capacidade de nos adaptar. Eu diria, portanto, que o que gera a destruição do meio ambiente e outros horrores, como a perpetuação da desigualdade social, a perpetuação de um modo de vida urbano que é cada vez menos saudável, que é cada vez mais frio, mais sem alma. Isso advém da sombra e isso advém de uma perda de conhecimento, de uma perda de sensibilidade. Então, eu comecei dizendo a vocês que, do prisma de um analista junguiano, eu encaro a destruição do meio ambiente como resultado de um avanço da sombra. E eu acrescentaria o seguinte: a sombra humana, por ser destrutiva, e na sua dimensão arquetípica, por ser a encarnação do mal, ela destrói coisas que ela não conhece. Essa é a tragédia. A destruição do meio ambiente é a destruição de milagres da natureza, de milagres da criação, que são desconhecidos pela maior parte da humanidade. Então, vejam, quando a gente lê no jornal que a Amazônia não é mais uma absorção de carbono, como ela sempre foi, mas a floresta amazônica está emitindo carbono por causa da destruição de milhões de árvores, que são os elementos da natureza que filtram o carbono através da fotossíntese, e o carbono vai parar no subsolo, onde ele é armazenado. Como a floresta amazônica está perdendo crescentemente milhões e milhões e milhões de árvores, isso destruiu um mecanismo natural de equilibrar oxigênio e gás carbônico. O carbono é um gás que cria o efeito estufa. O efeito estufa é como uma tampa em cima do calor que não sobe para as camadas mais altas da estratosfera e causa o aumento da temperatura, causa o derretimento das geleiras, causa a elevação do nível das águas dos oceanos, que logo, logo estarão invadindo as cidades litorâneas. O aumento da temperatura causa a desertificação. A Amazônia perdeu, nos últimos anos, 16% das suas águas. Nós sabemos que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo. O Brasil tem a maior extensão de água doce do planeta. Mas essa extensão já está diminuída em 16% e ela está aumentando. O semiárido brasileiro está se tornando um deserto.
o Pantanal está diminuindo a sua superfície de águas, a umidade está diminuindo no ar que nós respiramos e as queimadas continuam. A derrubada de árvores continua, porque há outro atributo da sombra coletiva, é a ganância. Uma ganância que se origina na ignorância. Então, o presidente da República dizer que ele não vai legitimar 1 centímetro de terra para os indígenas, e ele está lutando para que se passe essa lei do marco temporal. E ele disse ontem para a população comprar fuzis, porque um povo armado não será escravizado, embora ele não diga quem escravizará o povo, mas quem escravizará o povo será a ditadura que ele quer implantar. Ele diz que é preciso usar armas para expulsar os indígenas da terra, porque senão acaba o agronegócio do Brasil. Isto é uma coisa perigosíssima e é uma enorme ignorância, porque há setores mais lúcidos do agronegócio que sabem que para o Brasil vender carne e vender grãos é preciso corresponder às exigências ecológicas dos consumidores, que não comprarão carne do Brasil se essa carne for produzida em pastos que eram antes floresta ou terras indígenas. Portanto, o agronegócio está tentando se adaptar aos protocolos mais avançados internacionais sobre a maneira de criar gado e a maneira de criar grãos de maneira sustentável e que não destrua o solo. Hoje se fala em permacultura, hoje se fala em regeneração dos solos. Então, nós estamos dominados por uma ganância ignorante que diz que a riqueza do Brasil é tornar a floresta em pasto. Mas a destruição da floresta é uma ameaça para o equilíbrio planetário. E aqui eu queria falar um pouco sobre as coisas que nós ignoramos. E talvez muitos de nós aqui presentes leiam e se informem a respeito do meio ambiente. E eu vou citar algumas coisas que eu aprendo e que muitos de vocês devem saber para mostrar o grau de ignorância e a destrutividade da ganância capitalista. Eu estou vendo aqui o Sérgio, que é um estudioso também das árvores e um apaixonado pelas árvores. Oi, Mel. E eu acho que há muitas pessoas aqui que estudam o simbolismo das árvores, a sacralização das árvores e outros estudos que eu incentivaria muito. Esses aí são estudos junguianos. Vocês lembram quanto Jung falou da árvore? Ele escreveu sobre ela. Daqui a pouquinho eu vou falar de um estudo meu, mas eu vou fazer para vocês um resumo da sabedoria que está neste livro, A Vida Secreta das Árvores, que foi escrito por um engenheiro florestal alemão chamado Peter Wohlleben. Eu li esse livro quando a Marisa me pediu para participar desse encontro. Ele abriu muito a minha cabeça. Quando eu leio, eu sublinho. E nessa semana, o que eu fiz? Eu peguei papel e anotei as linhas que eu tinha sublinhado no livro, porque são os pontos fortes. Então, eu vou falar para vocês não de coisas que eu sei, de coisas que eu li. E eu vou tentar também aprender e fixar na minha consciência as coisas que eu aprendi.
Então, eu vou fazer um resumo do que esse autor fala da vida secreta das árvores. Ele começa dizendo que as árvores sentem dor, as árvores têm memória, elas têm relações com seus familiares, as árvores têm um instinto materno, elas cuidam de seus filhotes, elas vivem juntas em florestas que são um superorganismo que tem uma vida que que a grande parte da humanidade ignora, porque elas estão interconectadas pelas raízes que se entrelaçam umas às outras, e as raízes estão conectadas a uma rede fantástica de fungos, que é a internet da floresta. É uma rede que leva informações de uma árvore a outra. Se uma árvore está precisando de nutrientes, essa informação é passada por esta rede de comunicação subterrânea, e as árvores que têm uma reserva de nutrientes enviam para aquela árvore que está precisando através das raízes. As árvores avisam umas às outras se há perigo de um ataque de insetos predadores ou de bactérias, se está chegando uma seca ou se há reservas de água. Essas reservas de água são baldeadas de um lugar a outro por esse sistema de raízes. O Wolleben diz que as raízes das árvores têm mais do que o dobro do tamanho da copa. E essas raízes estão todas unificadas no subsolo. E os fungos, que acabam sendo capilares, invisíveis, eles são incomensuráveis no subsolo. E a floresta inteira. Então, pensem na floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, e pensem no que há no subsolo, conectando as árvores entre si. Como eu falei, é comovente isso. Ele não foi o único a descobrir, essas descobertas têm mais ou menos uns 20 anos. O instinto maternal das árvores é que, se crescem mudas embaixo delas, elas regulam a sombra e a luz e não deixam ir luz demais, porque daí as mudas cresceriam muito depressa, mas teriam um tronco frágil. Então, a árvore-mãe, ela educa o crescimento das mudas, filtrando a luz e deixando as mudas receberem pouca luz para elas crescerem devagar. Ao crescer devagar, elas vão engrossando o tronco. E isso faz com que essas árvores tenham longevidade e possam viver 300 ou 400 anos. Isso foi descoberto pelos cientistas e é uma coisa fantástica. É um instinto de cuidar dos filhotes para que eles sejam fortes. Quando uma árvore cai, por exemplo, porque ela está velha, cai um raio ou numa ventania, a madeira ela vai apodrecer e os fungos vão transformar a madeira em nutrientes e em solo. Então, há um sistema de decomposição da vida morta e regeneração em nova vida, em novos nutrientes. E isso acontece por si há milhões e milhões de anos, num sistema de vida e morte, de vida que acaba e de vida que conhece, que cresce, que se renova. Quer dizer, a ressurreição, que nós estudamos como um símbolo psicológico, é um evento natural na vida da floresta.
Aquilo que nasce ressuscita através do trabalho dos fungos, que são, diz ele, como a internet da floresta. Os fungos levam informações e as árvores, em troca, fornecem aos fungos açúcar e carboidratos. Então, vejam, as árvores têm entre si um sistema democrático de autoajuda, onde não há desigualdade social. Portanto, as árvores criam uma sociedade mais evoluída do que a sociedade humana. Elas não se atacam mutuamente, elas não se destroem mutuamente. Elas são solidárias na tarefa de viver. Enquanto os seres humanos criam sociedades desiguais, onde não há ajuda mútua, no entanto, o ser humano se considera o apogeu da evolução. Ele considera que o cérebro humano é o mais inteligente e o mais desenvolvido. Mas o Homo sapiens não foi nunca capaz de criar uma sociedade como as árvores criaram. Porque a nossa espécie, Homo sapiens, o homem que sabe, que se orgulha tanto do seu cérebro, é uma espécie predadora. O Homo sapiens acabou com todos os seus primos, desde o homem neandertal até uns 15 ou 20 outros ramos de primatas superiores que foram todos extintos pelo Homo sapiens, que se julga dono do planeta, quando, na verdade, nós somos hóspedes do planeta, que está extinguindo os animais, está atacando o meio ambiente e talvez esteja causando o próprio suicídio e a própria autodestruição. Qual é o problema aí? O problema é a arrogância de se sentir o centro do mundo, o antropomorfismo. O homem não é o centro do mundo. Mas por achar que é e por querer dominar a natureza, usar as forças da natureza para seus propósitos econômicos, o homem está destruindo esse equilíbrio natural, que não é uma criação dele, é uma criação da vida que surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos. A tecnologia pode criar vida in vitro, pode criar as maravilhas que a tecnologia cria, mas as maravilhas da tecnologia têm um lado sombrio, têm um lado destrutivo. A tecnologia não é capaz de criar uma árvore. A tecnologia não é capaz de criar natureza. Ela poderia ser usada agora para diminuir os danos que o ser humano, usando tecnologia, causou. Aquilo que parece um avanço civilizatório, como a Revolução Industrial, por exemplo, é o que cria a queima de gases fósseis. É o que cria derrubada. Vocês sabem que na Europa não existem mais florestas ancestrais. O Império Romano começou a destruir florestas para construir barcos. Quer dizer, a evolução econômica, a evolução civilizatória sempre se baseou na destruição da natureza. Na Europa, há muito poucas florestas hoje. E nós, que temos a maior floresta do mundo, não temos consciência do que é uma floresta. E que se ainda há uma maneira de regenerar o que foi perdido, e parece que há uma maneira. A humanidade devia estar plantando milhões de árvores a cada dia. Devia estar usando uma tecnologia que ajuda a regenerar o solo.
deveria estar desbloqueando as nascentes de água, despoluindo os rios, parando de furar a terra, como Ailton diz, com mineração, dando um novo destino para o lixo, diminuindo o consumo, porque os povos ancestrais nunca precisaram de um hiperconsumo e sempre viveram muito bem. E nós precisamos de dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro para consumir coisas que nós não precisamos. Isso é a ignorância da sombra. O ser humano tem que trabalhar que nem um escravo para ter dinheiro, para consumir coisas, a maioria das quais ele não precisa. E as coisas que ele precisa, ele não pode consumir, que é um pouco de paz, um pouco de prazer, um pouco de bem-estar, alimentos saudáveis, maneiras saudáveis de viver. Então, o Homo sapiens não é o apogeu da evolução. O Homo sapiens é um ser contraditório. Ele é maravilhoso e ele é terrível. Nós, junguianos, estudamos a sombra. A sombra nunca deixará de existir, mas é só uma consciência autocrítica que permite que nós entendamos que a sombra tem que ser contida. Eu acabo de ver o Ailton Krenak entre nós. Ailton, eu vou dizer uma coisa que eu falei antes de você chegar. É uma honra para mim estar do teu lado. Nós fomos apresentados um ao outro 30 anos atrás, eu creio que pela Betty Mindlin. Nunca mais nos encontramos, mas eu tenho ouvido o que você fala, Ailton. Para mim, você é a corporificação da sabedoria ancestral dos povos que habitaram esse planeta. Ailton, o que você diz, a tua é a voz mais lúcida, mais profunda e mais salvadora que existe no Brasil. Você está fazendo um trabalho de uma importância enorme, porque você percebe a destrutividade e você percebe a sacralidade. Eu me sinto honrado de ter você ao nosso lado, e eu não sei em que momento você entrou, eu estou quase terminando, mas eu tenho falado da destruição, da destrutividade da sombra humana. Eu vou terminar com umas frases muito interessantes desse autor. Por exemplo, ele diz assim: sob muitos aspectos, as árvores são parecidas com os animais. O homem sombrio vê as árvores como coisas, mas elas são seres inteligentes, que têm memória, que têm sentimentos e que sabem viver. Elas são muito lentas. O ser humano não tem paciência com a lentidão das árvores, mas eu diria, as árvores são mestras do silêncio. Se nós conseguimos fazer uma conexão com as árvores, nós aprendemos o que é diminuir o ego e aumentar a nossa percepção do transcendente. E como a vida, uma vida imensa no subsolo, o Wohlleben diz assim: nós conhecemos mais sobre o fundo do mar do que sobre o subsolo das florestas. E nós conhecemos mais a superfície da Lua do que o fundo do mar. Então, vejam a nossa ignorância. Há mais vida embaixo dos nossos pés do que na superfície do planeta. Então, nós pisamos sobre vida inteligente e não temos a menor ideia do que se destrói quando se escava a terra, quando se deixa a terra viva secar, quando se perfura a terra. Então, o que o maravilhoso Homo sapiens faz é destruir uma vida que não foi ele que criou. Então, a nossa tarefa é termos uma consciência crítica
do lado destrutivo do Homo sapiens. E, com isso, eu passo a palavra para o Ailton e com o Leandro. Muito feliz de ter vocês na mesma mesa comigo. Que maravilha! Podemos ter também a aproximação com esse nosso querido pesquisador holandês, né, que fez o trabalho de laboratório, né, e conseguiu fazer uma cartografia desse mundo das árvores, ou quase que uma ultrassonografia desse mundo das árvores, indo da copa até os seus, a sua capilaridade mais sensível, né, os seus líquens. Essa maravilha desse organismo árvore, que tem muitas dimensões, se manifesta de muitas maneiras. Alguns de nós tiveram a oportunidade da intimidade com esses seres árvores, alguns até almejaram e buscaram ser árvores, se envolver com as árvores a ponto de serem chamados de o povo de pé, né? Tem uma certa ordem de povos nativos que se autonomeiam a nação do povo em pé, porque eles se sentem árvores, eles se arvoram em florestas e falam a língua das árvores, cantam e dançam com as árvores e conseguem estabelecer um diálogo tão profícuo que, para além de uma comunicação funcional, estabelecem também com a floresta uma relação de afeto, de reciprocidade, em que experimentam aquilo que foi descrito para nós pelo professor Gambini como uma imensa rede de solidariedade e colaboração entre as árvores, os organismos árvores. Elas abrem também esses afetos para a gente não árvore. E a expressão bela desse afeto das árvores com outros seres, inclusive nós, os humanos, que somos muito grotescos perto delas, né? Na maioria das vezes, nós, os humanos, além de pisar em seres vivos e inteligentes, nós também conseguimos ignorá-los. Porque essa ignorância, esse abismo cognitivo, ele talvez seja a maior doença que a gente tenha produzido, um abismo cognitivo. Uma declaração que se expressa numa pergunta que nos anos 70 e até os anos 80, com o advento das viagens espaciais, se tornou quase que uma literatura popular, que era aquelas histórias em quadrinhos e outras perguntas imaginárias sobre: será que tem inteligência fora da Terra? Essa pergunta pretensiosa dos humanos sobre haver inteligência fora da Terra, ela é uma declaração desse abismo cognitivo. Porque se nós nos interrogamos sobre inteligência fora da Terra, quando, na verdade, nós não somos capazes de expressar o mínimo afeto, a mínima compaixão, a mínima capacidade de colaboração com outras vidas que são manifestamente outros seres vivos, como, por exemplo, os elefantes. As pessoas matam elefantes, as pessoas arrancam o marfim dos elefantes, mutilam esses monumentos da natureza, que são os elefantes de diferentes linhagens e famílias, como se fossem não seres. Assim como caçam um leão e penduram a cabeça dele na parede para mostrar como o Homo sapiens é valente, como ele consegue ser bárbaro.
Então, essa violência, que parece que é o DNA do Homo sapiens, essa violência que atravessa milhares de anos e que culmina na nossa conclusão de que o especismo dos humanos está nos lançando num abismo, para além do cognitivo, num abismo cósmico. Nós não só somos incapazes de perceber a vida onde pisamos nela, mas também somos incapazes de perceber a vida no cosmos, o que as árvores já sabem há muito tempo. Um querido cientista, filósofo, chamado Emanuele Cossa, ou Emanuele Coccia, porque ele tem um sobrenome italiano, e a pronúncia desse sobrenome dos parentes do Gambini é sempre um exercício pronunciar o sobrenome deles. Então, o Emanuele, ele tem um estudo dos últimos 20 anos sobre o que esses seres não humanos experimentam no seu próprio organismo como evolução. E ele usa o termo metamorfose. Ele remete a essa palavra carregada de sentido ambíguo, a metamorfose, para nos dizer que uma lagarta, que é um feixe de estômagos que o tempo inteiro fica devorando folhas e até fazer a sua própria consumação, ela não sabe que vai ser uma borboleta, mas ela vai ser uma borboleta, e uma borboleta maravilhosa, flanando também no céu, não se lembra que foi lagarta. Essa observação sobre a evolução é tão maravilhosa, porque ela sugere que mesmo esse organismo bloqueado do humano, esse herdeiro dos sapiens, ele também experimenta evolução. Ele experimenta evolução física, ele experimenta evolução orgânica, biológica, e quem sabe a gente ainda pode vir a ser salvos por uma evolução da espécie, uma evolução dessa espécie de sapiens. Para a gente não desprezar e não abandonar definitivamente esse sujeito com essa tendência serial killer, como a gente pode ter alguma esperança de que haja uma transformação, uma metamorfose, para que esse sujeito, que é muito, ele é um sujeito amplo, ele não chega a ter a dimensão das raízes das árvores, mas ele se proliferou no planeta de uma maneira assustadora. Ele não tem autocrítica, ele não é capaz de perceber nem sequer o limite para sua reprodução biológica. O Homo sapiens ele é um perigo, ele é uma bomba em constante disparo. Ele representa um perigo para si mesmo, para a espécie, e espalha esse terror por onde ele passa, ou esse horror, se a gente for pensar na reprodução constante de modos de apropriação da vida que o sapiens se especializou. A ideia que o professor Gambini já antecipou também, que é essa fúria de consumir o mundo, que o espírito humano expressa nas suas diferentes organizações, nas suas diferentes maneiras de se estabelecer, inclusive em sociedade, essa fúria devoradora, ela tem uma origem profunda. Essa fúria devoradora é uma carência ontológica de mundo. Esse ser, ele é incompleto, ele é de uma incompletude lamentável, porque ele foi confundido desde muito tempo, talvez logo depois que o Sapiens começou a sair da caverna, subir em árvores e montar acampamentos, ele teve um desvio, digamos assim,
no sentido da sua própria identidade, a autoidentificação dessa espécie. Ele, em relação com o fenômeno da produção da cultura, ele entrou em contato com ideias que vêm desde a Mesopotâmia, mas que passa depois, mais tarde, por toda a fundação do pensamento e da tradição judaico-cristã, aquela ideia abraâmica que inspira tanto o islamismo quanto o judaísmo e também o cristianismo. É a ideia criacionista. Então, esse sujeito confuso, ele olhou no espelho d'água e pensou que ele era Deus. Aquele Deus de Abraão, aquela ficção teológica que foi criada à nossa imagem e semelhança para sustentar a trilha do Homo sapiens, esse serial killer. Então, se nós temos na origem do pensamento do Islã, do judaísmo e do cristianismo um Deus assassino, qual o problema em que os humanos também façam louvor à violência, à guerra, à destruição e à dominação dos mundos ao seu redor como um exercício divino? Os seres humanos, eles estão tão confusos que eles acham que são Deus. Alguns deles têm templos incríveis organizados por aí e faturam bilhões com isso. Eles não só são deuses, como eles cobram taxas. Eles cobram taxas superiores a que os estados e governos cobram, porque eles não precisam justificar a cobrança de taxas. Eles instauraram uma coisa chamada dízimo, que já deve existir há mais ou menos uns 4 ou 5 mil anos. 4 ou 5 mil anos não é brincadeira. Uma coleta de 4 ou 5 mil anos de oferta deve fazer um tesouro assim fantástico, pois foi isso que essa religião do ouro, do bezerro de ouro, da moeda, do poder, incutiu nas gerações que foram se sucedendo, desde o período medieval, passando pela modernidade, chegando no século XX. A Revolução Industrial, na verdade, ela é uma espécie assim de irrupção desse desejo obscuro do humano de dominar a vida no planeta. Ele descobriu que ele podia ligar uma chave e explodir o planeta inteiro. O advento do nuclear coroou esse Homo sapiens de um poder diabólico, que é o de apertar um botão e acabar com a criação. Já que ele foi concebido como uma coisa criada, uma criatura, esse sujeito equivocado se acha no direito eventual de também ser o responsável pela destruição dessa criação da qual ele surgiu, mas ele nunca conseguiu se sentir parte. É muito interessante olhar que, na tradição judaico-cristã, esse primeiro homem, ele foi expulso do jardim da criação. Ele foi expulso por mau comportamento. E é muito comum que sujeitos que são julgados por mau comportamento radicalizem na covardia, na mentira e no ódio. Eles são verdadeiros cântaros de ódio, porque eles foram punidos ao ser pego numa mentira. Eles foram punidos ao serem pegos numa coisa que eles mesmos sabiam que era um dano. Mas eles não admitem esse erro e vão aprofundar e vão radicalizar cada vez mais no erro, ao ponto de produzir uma lógica, uma razão ocidental que vai assimilar toda a produção epistemológica, toda a produção teológica, toda a produção do que nós vamos chamar de ciência moderna, ela vai estar profundamente enfranhada do sentido de justificar esse Homo sapiens serial killer como
uma espécie assim de governo do mundo. Já que ele foi expulso do paraíso, só resta a ele, então, governar o mundo. Aí a gente pode invocar o poeta. Mundo, vasto mundo. Mundo, vasto mundo. E se eu me chamasse Raimundo? Seria uma rima, não solução. Mundo, vasto mundo. Esse sujeito confuso, ele construiu um clube. Esse clube se chama civilização. E de dentro desse clube, ele edita o que é cultura e o que é natureza. A cultura e a natureza não podem andar juntos. A cultura e a natureza são opostos. E esse homem ocidental, ele incide sobre a natureza com uma fúria vingativa, porque um dia ele levou um pé na bunda e teve que sair do paraíso. Então, se ele puder destruir tudo isso aqui como vingança, ele vai fazer isso sem nenhum peso na consciência, porque consciência é uma coisa que ele não tem mais. Então, a minha esperança é de que o Sapiens evolua. Que esse Sapiens, como uma lagarta inexperiente e estúpida, que só come, que ele experimente uma transformação. E a nação do povo em pé, que são as árvores, possam orientar essa evolução. Quem, como meu querido amigo Leandro, e outros amigos que talvez estejam nos ouvindo, já puderam compartilhar uma experiência sagrada num ritual coletivo conduzido pelos nossos pajés, tomar a bebida da ayahuasca, ou o rapé, ou a ecoana, ou alguma outra planta de poder que estabelece essa infovia que o Gambini mencionou. Essa infovia não é só uma imagem sugestiva da web, da internet, das tecnologias. Essa tecnologia que nós estamos falando, ela é ancestral. Ela já existia antes do Bill Gates, antes do Vale do Silício, antes dos brinquedos do Homo sapiens. Os brinquedos do Homo sapiens nasceram depois dessa ciência que a floresta tem e que as plantas nos proporcionam, nos comunicam, nos acessam, nos permitem. Então, quando uma planta nos acolhe, nos adota, nos põe no lugar que ela nos concebe, ela nos põe exatamente no fluxo maravilhoso da fotossíntese. E nós experimentamos a nossa consciência viajar dentro do corpo da floresta, dentro das árvores, dentro de todas as imbiras, cipós, caules e folhas e líquens. Experimentamos essa comunhão tão transcendente que nós perdemos a consciência de ter uma forma antropomórfica. E experimentamos ter raízes, troncos e galhos. E vemos uns aos outros também como árvores. E é maravilhoso. É uma confraternização de seres não humanos numa transcendente experiência que reúne conhecimento, saber, tudo isso que a gente chama de ciência, e que em alguns trabalhos, eu mencionei o Emanuele, mas eu poderia também mencionar Jeremy Narby, com o maravilhoso estudo que ele vem realizando há mais de 40 anos sobre o DNA das plantas, com o título de O DNA das Plantas e a Serpente Cósmica, que integra o conhecimento do xamã com a pesquisa em bioquímica, em farmácia, em ciência, e mostra que o que os xamãs aprenderam com as plantas,
os cientistas ainda estão tentando aprender no laboratório. O Leandro tem obras já publicadas, e ele tem um trabalho maravilhoso, que é A Raiz do Mucá. Digamos que é a publicação dele mais difundida, mas ele tem trabalhos muito importantes sobre a sua própria experiência e a oportunidade de compartilhar experiências de outras pessoas com o maravilhamento da experiência de comunicação dos humanos com não humanos, com os fungos, com as árvores, com os pássaros, com as onças, com os pequenos insetos, com todos os seres que não são humanos, aliás. E o humano é uma minoria barulhenta no corpo da Terra. Como ele tem um organismo muito avantajado e tem um cérebro muito esperto, ele se reproduz e espalha o horror por onde ele passa. Mas ele é uma minoria medíocre. Nós temos bilhões de espécies de seres vivos no planeta. O Homo sapiens é só uma espécie. E alguns de nós podem aspirar que ele entre na lista de extinção o mais rápido possível, para não causar dano à paisagem. Eu falei tudo isso do fundo do meu coração, porque é o único lugar de onde eu tiro pensamentos. Conversando com meu amigo Antônio Nobre, que é um climatologista, um estudioso da floresta, ele me revelou um pensamento animador, porque ele é um cientista, e cientistas costumam ser muito indiferentes à nossa fisiologia. E ele disse que os humanos separaram a cabeça do coração. E essa separação da cabeça com o coração, a ideia ocidental de que o homem pensa com o cérebro, que não é unanimidade, porque tem povos que entendem que você pensa também com outras partes do corpo, com o coração, por exemplo. Eu me lembro de um mestre de Tai Chi Chuan. Esse mestre, ele dizia que a maior parte dos mestres de Tai Chi Chuan tinham o volume do ventre proeminente, porque na tradição mais antiga, não sei se Confúcio mesmo sugeria isso, que um homem que tem essa configuração, ele pensa com o corpo inteiro, diferente daquele que só pensa com a cabeça. Então, o Ocidente faz um elogio do pensamento, ele chama de cérebro, a cabeça. E esse cérebro é uma coisa volumosa que anda por aí, pendurada num corpo, que não tem importância nenhuma. Aliás, o corpo pode ser, inclusive, abandonado em algum lugar, porque aquele cérebro dá conta de si mesmo. Ele pensa que dá conta de si mesmo. Esse cérebro adoecido, ele toma conta do pensamento ocidental. Ele criou um abismo entre natureza e cultura. Como se cultura fosse uma coisa e natureza tão distinto, tão estranho, que a cultura teria que domesticar a natureza. Então, o papel da cultura é domesticar a natureza. Foi por isso que os ocidentais vieram para as Américas, domesticar a natureza humana e a natureza não humana que vivia aqui na América. Os primeiros povos originários daqui, que foram afrontados pelo pensamento evangelista e missionário, têm uma expressão muito interessante que atribuem a um Inca, né? Esse Inca, ele teria um encontro com um missionário espanhol, um padre espanhol, que estava acompanhando os militares, que de cima de um cavalo apontou uma Bíblia para ele e disse: você precisa ouvir a voz de Deus. E o Inca disse para ele, né, está aí nesse objeto? Né, a palavra de Deus é esse objeto? E aí o sujeito disse para ele, sim, isso é a palavra de Deus. Aí o Inca disse, então me deixa pegar nele para eu ouvir.
E como um rádio, né, ele pegou a Bíblia e botou no ouvido. E ficou esperando, não escutou nada. Aí ele jogou de volta para o padre e falou, não, eu não escutei nada, eu acho que ele não está falando. Mas esse estúpido anda por aí se falando em nome de Deus, conquistando o mundo em nome de Deus. Por isso que é importante entender também a genealogia desse Deus que ele representa, que é o mesmo Deus que expulsou ele do jardim do Éden, instituindo um trauma indelével que soltou esse sujeito na terra como se fosse um cachorro doido. Eu não consigo imaginar uma coisa mais parecida com o Homo sapiens e o seu rastro do que com um cachorro doido. Salvo raras exceções, a maioria dos homens só fizeram besteira aqui na Terra. Se eles tivessem que ser avaliados para poderem ser despachados daqui para outro lugar, seria uma avaliação muito curta. Então, eu disse em uma das minhas falas públicas que o Sapiens se constitui numa peste no planeta. Eu fiquei depois um pouco sentido de ter usado um termo tão duro, mas eu acalmei meu coração depois quando eu vi outras pessoas, inclusive cientistas, dizendo que o ser humano está se constituindo num vírus mortal para as outras espécies vivas do planeta. No período da Covid, foi o termo mais comum a gente entender que o humano está se tornando uma peste no planeta. Isso não é, de jeito nenhum, um alívio. Isso não é um alívio. Isso, na verdade, nos acrescenta uma dor enorme, aquelas que nós já temos que conviver com elas no cotidiano, que é a falta de esperança de que esse Homo sapiens tenha salvação. Então, pois é, eu estou aqui em Cruzeiro do Sul, que fica no extremo noroeste, né, do Brasil. Assim, eu estou aqui a cerca de 100 e poucos quilômetros da fronteira do Peru, e é considerada uma das regiões de maior biodiversidade do mundo, uma área grande de floresta ainda preservada, mas isso me coloca também, né, numa outra situação, que é como se eu estivesse na margem da chamada fronteira agrícola, é para onde está se expandindo. Então, é onde a gente mais percebe e recebe esse impacto da destruição. Então, por exemplo, agora nesses meses assim, que a gente chama de verão, que é um mês que chove menos, que é geralmente julho, agosto, chove menos, então quando as pessoas fazem as queimadas. Então, as queimadas estão acontecendo a todo vapor aqui, e é muito entristecedor da minha parte, eu que vim aqui um pouco motivado com essa, muito motivado com essa ideia de ajudar na preservação, tanto dos povos indígenas quanto da própria floresta, e a gente se vê pego nessa fronteira agrícola, né? E tem muito a ver com isso que o professor fala, o professor Damini falou, sobre essa sombra, né, de não querer aprender, né? Essa recusa ao aprendizado, essa recusa à evolução, essa recusa à sensibilidade. E eu estou presenciando isso aqui de maneira muito forte, porque quando cheguei há 20 anos atrás, o paradigma era outro. Essas coisas já aconteciam, mas existia, de certa forma, uma certa preocupação, um certo sentido, uma certa sensibilidade, né, pelo menos por parte da sociedade, de preservar a floresta. Parece que isso foi atropelado mesmo, e o que a gente ouve e vê agora, todo esse paradigma, né, do sertanejo, né, de entrar mais para dentro, de queimar, de destruir, de criar gado. Isso está muito forte, isso está me chocando bastante, não era o que eu vivia logo que eu vim para cá. Eu fiz a minha casa debaixo das árvores, minha casa foi feita na sombra dos buritis, assim, na margem de um pequeno igarapé. E eu nunca precisei usar ar-condicionado, porque mesmo quando a cidade estava quente, ali era sombreado, era fresco, e nesse ano está insuportável. Mesmo lá onde eu estou, eu já não consigo mais, pela parte da tarde, eu não consigo fazer nada. Eu fico na rede ali, praticamente desmaiando, tanto do calor. Quer dizer, eu vou ter que botar ar-condicionado, que eu não queria. Né? Então, assim, a gente acaba sendo empurrado, né, para essa situação que às vezes a gente não quer. Estou fazendo esse pequeno preâmbulo para também situar as pessoas, né, sobre um pouco do que eu estou vivendo aqui também, nessa expansão aí estar na periferia do capitalismo, coloca a gente numa situação bastante difícil. E aí é uma noção de desenvolvimento que vai avançando, que é uma noção de desenvolvimento que desconsidera, por exemplo, aspectos de sensibilidade, aspectos de cidadania, aspectos de convivência,
que talvez quem está mais para o centro do capitalismo, quem está na Europa, ou no grande centro, pelo menos já tem um pouco de contato com isso, né? E aqui, infelizmente, eu estou me sentindo sendo atropelado um pouco por isso tudo. Mas, assim, dando seguimento aqui à palestra, o professor Gambini falou muito sobre a questão das árvores, né? Das árvores serem seres realmente, né, que têm uma vida, que formam uma sociedade, que estabelecem contatos umas com as outras e tem toda uma relação estabelecida. E meu trabalho de pesquisa, ele vai muito nessa linha, né? Eu tive um primeiro momento ali da dieta do mucá, que foi feita com o povo Yawanawá, que é uma raiz, né, que brota da terra, e você, dentro do ritual, você masca essa raiz e você passa a ter sonhos. Então, é uma relação direta com essa planta, mas também essa planta é uma conexão com a ancestralidade também. Então, é uma conexão que não termina só na planta, ela continua dentro da própria ancestralidade. Eu falo um pouco da forma, aqui, trazendo um pouco para a prática, aquilo que o professor falou sobre a ideia da decomposição, dos fungos e da vida estar sendo reciclada na natureza. Então, por exemplo, o mucá é uma planta que nasce próxima ao cemitério onde foram sepultados os pajés. Então, é essa ideia de que a raiz está ali absorvendo diretamente, né, o conhecimento dos corpos ali que se decompuseram, que voltaram para a terra e trazendo esse conhecimento através da raiz, né, para os novos pajés que estão em formação. Então, assim, muito aquilo que a gente vê de maneira teórica, o que a ciência sabe, os povos nativos vivenciam isso de uma maneira prática, de uma maneira que faz parte, né, da cosmovisão deles, né? E, dando seguimento a esses meus estudos, eu passei a estudar o povo Shipibo, lá da Amazônia peruana. Eles estão aqui, eles estão próximos de mim, de certa forma, que estão do outro lado aqui da fronteira, e que fazem parte esse mesmo contexto cultural, né, dos Yawanawá aqui, que tem uma relação muito forte também com a floresta e com as plantas, uma relação muito ampla. Então, isso que a gente vem falando, que tanto o professor Gambini quanto o Ailton falaram sobre essa ideia de separação entre natureza e cultura, quando você vai para dentro da formação desses povos, essa fronteira fica borrada, no sentido de que a formação da pessoa, tanto dos Yawanawá quanto dos Shipibo, eu acredito que de muitos povos indígenas, a formação da pessoa ela se dá a partir das plantas. Então, vou trazer alguns exemplos disso. Então, por exemplo, a criança, quando nasce, ela é dado um banho de genipapo nela, né? Genipapo, que é uma fruta que dá uma árvore que dá uma tintura entre o azul e o negro, né? Então, é dado esse banho de genipapo, que ela tanto é a vacina quanto é o batismo, né? Ela tem um pouco essa característica. Então, ali já é a ideia de que a criança está sendo protegida, né, pelo genipapo, por esse espírito dessa árvore, né? Então, é uma relação toda muito contínua entre humano e não humano, entre humano e floresta, uma relação contínua. Você não consegue enxergar essa separação, né? Por exemplo, lá entre os Shipibo, né, para que o jovem possa, porque a principal fonte deles é a pesca, né? Para que o jovem possa ser um bom pescador, ele vai passar por dietas, ele vai tomar banho de certas plantas, vai mascar certas plantas e ficar em isolamento para entrar em contato com o espírito dessa planta, para que ele possa ser um bom pescador, ou para que ele possa ser, por exemplo, um bom marido, que ele possa ser uma pessoa trabalhadora, mas também pacífica, não seja uma pessoa nem violenta demais e nem mole demais, nem muito pacífica ao ponto de não ter disposição. Então, eles buscam muito esse equilíbrio também, né? Quando a pessoa é muito parada, tem uma planta para agitar um pouco, para o cara ficar um pouco, né, esquentar o sangue, né? Quando o cara é muito sangue quente, que nem eu, aí já tem que tomar uma planta para acalmar, né? E eles têm todas essas plantas, essa relação, e é muito interessante. Então, por exemplo, né, falando uma das plantas que eu conheci lá, que é o tantiral, né? Tanti quer dizer descanso, mas às vezes eles chamam também de unantiral, que o nanti é coração, ela é uma florzinha, uma folhinha que parece um coraçãozinho. E iral quer dizer medicina. Então, justamente com essa ideia de que, por exemplo, se a pessoa está agitada demais, ela toma o tantiral para que ela possa se acalmar, entrar numa outra vibração. Então, dentro disso que a gente conhece como floresta, como natureza, como plantas, está o acesso a diferentes aspectos da personalidade que vai sendo moldada a partir das plantas.
Então, você não consegue estabelecer essa fronteira rígida, né, entre cultura e natureza quando você vai observar os povos indígenas, que tem uma relação muito mais permeável e permeada com essas plantas. Uma outra questão também é que essas plantas elas continuam sendo reproduzidas justamente porque tem humanos plantando, né? Os povos nativos estão cultivando essas plantas, elas estão andando junto com as pessoas. Então, é um outro tipo de relação que os povos nativos aqui da Amazônia, eu posso dizer que são os que eu estudei mais, mas eu acho que isso se repete em outros lugares também, é uma relação muito, muito complexa entre natureza e cultura que a gente não está nem ainda... Então, estamos começando a entender. E que, de certa forma, traz uma resposta, ou traz um contraponto, ou traz até um alento para isso que a gente está vivendo na nossa sociedade, dessa divisão muito radical entre natureza e cultura. Eu acho que isso é um dos elementos que tem causado essa destruição. A forma de que a gente tem que impor uma cultura para... Né, a gente ouve muito essa ideia, né? Quando você vê a floresta, a pessoa fala, não tinha nada aqui antes, era tudo mato. Porra, mas tinha muita coisa, tinha muita planta medicinal, tinha árvores, tinha muita coisa, e você trata isso como nada. Então, isso é um aspecto da nossa cultura, né, humana, ocidental, branca, brasileira, que não enxerga que o mato, aquilo que é considerado como nada, na verdade é tudo, né? Tem tudo ali dentro. Então, essa divisão entre natureza e cultura, eu acho que é um dos elementos que vem nos impulsionando no sentido, na direção desse desenvolvimento que eu entendo como equivocado, que é mais destruição do que outra coisa. Nossa, isso que o Ailton fala, para mim é muito forte, é muito sintomático essa ideia, né, de que a gente está, né, a gente, enquanto humanidade, estamos querendo olhar para as estrelas, estamos querendo enxergar a vida em outros planetas, e não estamos sendo capazes de enxergar a vida, a consciência e a inteligência que está toda ao nosso redor, né, que tá aqui na floresta, que está nas plantas, que está na fauna, que está na flora. A gente não está sendo capaz de chegar a isso, e nessa arrogância, nessa prepotência de buscar aí planetas que estão fora do alcance da nossa tecnologia atual ainda, né? Então, assim, em contraposição a esse pensamento aí aristotélico, né, que separa natureza e cultura, a gente tem a possibilidade desse perspectivismo indígena, que é essa ideia, né, de que existem atributos sociais nas plantas, esse é um pouco do pensamento nativo, existem atributos sociais nas plantas, nos animais, e existem atributos naturais também no ser humano. Então, tornando essa visão um pouco mais permeável, né? O Ailton falou também sobre a ideia, né, da floresta como sendo o povo de pé, né, as árvores como sendo o povo de pé, e aí eu me lembrei dessa palavra nas línguas pano, né, que são as línguas faladas aqui nessa região, aqui no noroeste da Amazônia brasileira e a parte peruana também, que eles chamam floresta de ni. E ni também quer dizer de pé também, tem o mesmo significado. Quando você fala ni, é algo que está de pé, é a floresta. Então, para se referir à floresta, se refere como algo que está de pé. E aí, assim, esses povos da floresta que estão aqui há milênios, né, sobrevivendo, vivendo, constituindo as suas sociedades junto com essa floresta, formando, né, a criança, formando a personalidade a partir da relação dessa floresta com essas plantas, né? São povos que desenvolveram diferentes formas de comunicação com essa floresta, né? Enquanto para a gente, muitas vezes, isso é algo abstrato, né? Falar com as plantas, eles têm formas eles já têm uma tecnologia para isso, na verdade, já desenvolveram uma tecnologia nessa relação com a floresta. E é um pouco isso, esse é o principal, talvez, ponto assim, dos meus trabalhos, tanto no livro do Bucá, quanto agora nessa continuidade de Shipiba, é tentar entender um pouco essa tecnologia. Então, existe essa prática, que é chamada prática da dieta, que a pessoa toma uma planta e ela entra em isolamento para que o espírito dessa árvore, dessa planta, possa se manifestar e trazer o seu conhecimento, né? E trazer esse conhecimento. E para tentar trazer um pouquinho mais para o particular, para não ficar muito no geral, né? Porque quando a gente fala em floresta, a gente pensa, né, naquela massa verde ali, tudo igual, mas não é. A gente tem plantas e árvores com aspectos diferentes, né? Então, eu vou trazer três exemplos aqui de árvores que é estabelecido um tipo de relação. Então, a primeira, que é muito forte aqui na região, é muito importante, que é a samaúma. Então, por exemplo, a samaúma ela é considerada a mãe da floresta, porque ela é uma árvore que ela cresce muito, ela é majestosa, é maravilhosa, né? Ela acumula água durante o período de inverno, que é o período de chuva, e durante o período de verão ela consegue
encontrar maneiras de devolver essa água para as plantas que estão em volta. Por isso, ela tem essa característica que para muitos é considerada uma mãe, né, da floresta. Então, se você fizer por exemplo, a pessoa fizer uma dieta né, pega ali um pedaço da casca da samaúma, faz o chá, toma, fica em isolamento ali quietinho, vai evitar uma série de alimentos, vai evitar uma série de contatos com outras pessoas, ficar em isolamento, né? A ideia é que o espírito da samaúma, em algum momento, ele vai poder se apresentar e vai ensinar alguma coisa. Ele pode ensinar um canto, ele pode ensinar uma cura, como curar tal coisa. Então, essa é uma tecnologia, né, que os povos nativos da Amazônia têm há muito tempo. E é a forma que eles usam, inclusive, para descobrir novos remédios para novas doenças, porque as doenças estão chegando, né? E você tem a farmácia, né? A farmacopeia é a floresta, mas como é que você vai saber que aquela doença nova, o que cura ela? Então, você tem que ter alguma tecnologia, né? Tem que ter uma forma de ciência. A forma de ciência, uma delas é essa forma da dieta, né? Então, por exemplo, a malária, que não é uma doença nativa da Amazônia, ela foi trazida pelo colonizador lá na época do século XVI, e aí os povos daquela região da Amazônia equatoriana, né, eles começaram a experimentar as plantas que eles conhecem. Uma delas era a quina-quina, né, e essa forma de dieta ela é muito interessante, porque, né, dentro dos relatos nativos, a planta vai se manifestar, o espírito da planta vai se manifestar, mas também, por outro lado, a pessoa vai sentir no próprio corpo o que aquela planta está fazendo, é meio que transformar o próprio corpo no seu laboratório, para tentar entender o funcionamento da doença e da saúde, e aí, a partir daí, você sabe, tem que usar essa planta de tal e tal jeito, de tal e tal forma, combinada com tal e tal planta, evitando tal e tal alimento. Então, é um pouco essa forma de ciência aplicada dos povos nativos que vem desde o passado e que ela continua existindo até hoje. Isso é uma coisa boa de dizer, ela não acabou, ela continua, os povos nativos estão formando novos pajés, novas gerações, né? Gente mais nova do que eu já estudando para ser pajé também, estudam com esse método, né? Então, falei um pouquinho da samaúma. Uma outra árvore que eu acho que é interessante de falar também é o cumaru, né? A gente tem vários tipos de cumaru, tem o cumaru de cheiro, tem o cumaru ferro, também é uma árvore muito majestosa. Então, o cumaru de ferro ele tem uma característica, né, de chamado ferro, porque quando você bate com o terçado nele, ele faz um barulho de ferro, ele é muito duro, né? Ele faz aquele tim, tim, ele faz aquele tinado, né, como se você estivesse batendo no ferro. Então, quando a pessoa quer adquirir essas características, ser uma pessoa, né, dura, não no sentido de insensível, mas no sentido de resistência, de resiliência, né, de resistir às tempestades, de resistir às dificuldades da vida, ela faz a dieta do cumaru, né, e entra em contato com o espírito do cumaru, né, e pede, né, para o espírito do cumaru para adquirir essas características, e o espírito do cumaru vai ensinar, olha, como é que você tem que ser na sua vida, para o seu caráter ser um caráter também de ferro, né, para você não ser derrubado com facilidade, né? Então, essa é uma forma de relação muito interessante e que eu não encontrei em nenhum dos povos indígenas mesmo, de você, por exemplo, agregar características da árvore à sua própria personalidade. Isso pode ser interessante para a psicologia, né? Porque você está buscando uma forma de emular, né, essa característica da árvore, esse atributo físico da árvore, num atributo psicológico, num atributo espiritual, intermediado por uma relação física, que é tomar a planta e sentir ela no corpo, né? E uma relação espiritual que aí, né, mexe com outros canais de entendimento e de percepção, né? Então, a gente tem, assim, vão sendo construídas e tecidas essas relações com as árvores, e você vai vendo como é amplo o tamanho dessa riqueza. E eu tive a oportunidade de conhecer um pedacinho disso, mas aí a gente começa a compreender o tamanho dessa riqueza, né? Uma outra árvore que é bastante importante lá para o Chibigo é também o que eles chamam de Niural. Então, Niu é vento, Iral, né, como eu falei, é medicina, né, é remédio, medicina. Então, essa é uma árvore que ela tem umas folhinhas muito pequenas e, às vezes, por uma questão que talvez a ciência possa explicar, mas, às vezes, não tem vento nenhum e a folhinha está se mexendo. Então, no entendimento nativo, no entendimento indígena, é como se essa própria árvore ela estivesse gerando o próprio vento, né? Então, é uma árvore que as pessoas tomam, fazem a dieta dela, para você ter esse contato com o vento. E, através do contato com o vento, a pessoa poder assoprar e mandar a doença embora, assoprar, né? Mandar para longe a doença, porque, para eles, boa parte das doenças elas vêm com ar, né?
E eles não estão totalmente errados, porque vírus e bactérias se propagam através do ar, se propagam através do vento. E no entendimento deles, né, a partir do momento que a pessoa tem essa conexão com essa árvore, né, sagrada, que é o rio Ural, a pessoa também tem o poder de assoprar essa doença para longe. Então, assim, eu estou trazendo alguns exemplos para a gente ter ideia do tipo de relação, né, como é complexo, como é inteiro, né, pleno esse tipo de relação que os povos nativos são capazes de tecer, né, com essa floresta. Ela não é uma simples floresta, né? Nós que estamos, às vezes, do lado de fora, a gente tem o interesse de preservar, mas eles estão mergulhados num tipo de relação onde, né, é como se fosse parte da família, né, praticamente, né? E isso, eu acho que é algo que eu procuro trazer, né, nesse trabalho, nesse estudo que eu venho dizendo. E o Ailton falou muito sobre essa ideia da carência ontológica, acho que é algo que eu gostaria também de abordar um pouco, né? Ele falou sobre esse aspecto abrâmico, né, da nossa cultura, que a gente vem um pouco dessa relação, né, estabelecida com o divino, né, que é essa ideia de você ter um único Deus, né, e a partir daí, né, se estabelece essa relação com esse Deus único, né. E tem um trabalho, né, que foi feito aí por um antropólogo, um colega meu ali também, ali, em relação aos Guarani, que ele chama de monocultura da fé, né, mostrando como essa ideia de você exterminar a biodiversidade, você exterminar a floresta, para você plantar uma única cultura, que é a soja, ela tem, de certa forma, um pouco relação com esse monoteísmo também, com essa a nossa sociedade humana ocidental, ela não é muito capaz de lidar com muitas fontes de conhecimento. Fica confuso para a gente, né? É uma ideia até que eu tô como é que eu vou dizer, trabalhando para um próximo livro, para ser tratado no próximo livro, que é essa ideia, por exemplo, na nossa mentalidade mais ocidental, tem muito essa coisa de você ter um foco, né? E você estabelece uma relação muito retilínea com as coisas. E quando você vai para a floresta, essa relação ela não é retilínea e ela nunca é uma fonte só. Você não tem uma fonte só de conhecimento. Você não tem um Deus só, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, a relação que você estabelece com a apuí, né, que é uma árvore que fica gigante, que ela joga, ela se espalha por uma área grande da floresta, é a relação diferente que você tem com a samaúma, que é uma árvore grande também, mas ela é mais vertical, ela não se espalha no horizontal, né? Então, cada árvore, ela te dá a possibilidade de ser uma fonte de conhecimento. Então, isso também, para a nossa mentalidade ocidental, talvez seja um pouco confuso, a gente prefira passar a régua, né? Tirar tudo e plantar soja, que é mais fácil para a nossa cabeça lidar com isso, né? E é muito lamentável, porque volta naquilo que o professor Gambini falou sobre, né, essa sombra de não querer aprender, essa negação em evoluir, né? Eu vejo muito, na destruição da natureza, eu vejo muito presente esses aspectos, é como se a gente se negasse a aprender, né, com professores tão maravilhosos que a gente tem na floresta, sejam os povos nativos que estão aqui, como propriamente, né, a fauna e a flora, que podem ser nossos professores também. Acho que é isso um pouco que o xamanismo indígena, né, coloca. E eu acho que a ideia religiosa ela tem realmente muito a ver com isso, porque a concepção religiosa abraâmica, né, que é cristã, judaico e islâmica, ela é essa relação entre pastor e rebanho. Então, você vê, no final das contas, tudo tem a ver com a natureza. Então, a forma como você referencia a Deus, você não consegue criar uma forma de relação com Deus diferente da forma com que você se relaciona com o mundo à sua volta, né? Então, se a sua relação é de pastor e rebanho, né, a relação que você conhece, você só vai ser capaz de reproduzir essa relação, né? E quando a gente vai para uma relação dos povos que são caçadores, coletores, pescadores, que tem uma relação muito mais complexa com a natureza, a relação deles com a divindade, com o sagrado, também é mais complexa, também é mais inteira, né? Você não tem uma única fonte de conhecimento, você tem lá, tentando criar aqui um paralelo, você tem, sei lá, uma relação de pai, mas tem também uma relação de mãe, tem os seus tios, tem os seus avós, tem os seus primos, que estão ali naquela floresta, né? Tem aquela árvore que é mais dura, que te ensina uma disciplina mais rígida, tem aquela que te acolhe, né, que te mostra de um sentido mais amoroso. Então, é uma relação muito mais complexa, né, do que a gente é acostumado a lidar. Então, acho que a nossa cabeça tem que... eu não sei quais são os caminhos que a gente pode trilhar enquanto humanidade, mas, assim, sair um pouco do estado de lagarta e se transformar nessa borboleta aí que o Ailton
o Ailton Krenak falou, né, no sentido de buscar essa evolução. Olha o quão longe a gente pode chegar se a gente agregar esses valores, né, o quão longe, enquanto humanidade, a gente não precisa estar procurando em outras estrelas, as constelações estão todas aqui, né, na floresta. Eu falo muito da floresta porque eu estou aqui, mas assim, a natureza, de uma forma geral, estão nos mares também, né, no deserto, na montanha, acho que está em toda parte, né? E aí, trazendo um pouquinho mais uma vez para a fala do Ailton, né, aquela passagem, né, eu acho que foi Atahualpa, né, que botou a Bíblia no ouvido, falou, não estou escutando nada, né? E jogou a Bíblia no chão, né? Aqui a palavra diz, mas não estou escutando nada, e devolveu, ou jogou no chão, não sei, enfim. Mas porque tem muito isso, né? Aqui é muito forte essa coisa do evangélica, ela está crescendo muito, e junto com a fé evangélica vem muito essa concepção um pouco destrutiva, um pouco não muito destrutiva em relação àquilo que você não conhece, né? Deixando tudo sempre do lado de fora, sempre expandindo, sem observar o que você está destruindo, sem observar, né, essa vida. Enquanto, por outro lado, a própria floresta, às vezes eu trato a floresta como assim, a palavra de Deus viva, ou dos deuses viva, porque ela continua falando, ela está falando ainda, agora a questão é ter ouvidos para escutar o que ela está dizendo, né? E aguentar o que ela está dizendo muitas vezes, porque a gente produz tanta destruição que muitas vezes o que a gente vai ouvir, a gente não vai gostar de ouvir, né? Mas acho que a gente vai ter que ouvir em algum momento, né? E eu tenho procurado, assim, dentro das minhas limitações, estudar essa forma, essa tecnologia, né, que os seres humanos estão buscando ainda para botar rádio, né, bota aqueles aparelhos gigantescos para ver se tem extraterrestres falando, mas os povos nativos têm essa forma, né, em tese simples, né, de você acessar o espírito da floresta, o espírito das plantas, o espírito das árvores, e aí tem um ponto também, porque geralmente o espírito dessas árvores são guardiões que abrem a porta para um outro mundo, para outras dimensões, entendeu? Então, esses outros mundos, esses outros universos, esses outros planetas, eles estão aqui também, assim, eles são acessíveis através dessas portas de conhecimento que estão na floresta. Isso de acordo com uma concepção nativa e um pouco do que eu já pude também, né, adentrar. Não fui muito longe, mas eu consegui, né, enxergar um pouquinho, olhar um pouquinho para esse outro lado, e realmente é maravilhoso, é incrível. Agora, a dificuldade talvez seja como é que a gente faz para compartilhar isso com a humanidade, no estágio que a humanidade está. Acho que essa é uma pergunta. Eu tenho me voltado muito para algumas perguntas práticas. Como é que a gente faz para levar esse conhecimento para a humanidade? Tentando pensar um pouco no lado prático, porque é a realidade que eu vivo aqui na região, muita gente desempregada, muita gente sem oportunidade, e isso é usado como justificativa para você destruir a floresta. Quer dizer, precisa destruir porque precisa plantar, porque precisa produzir, né? E aí, poxa, será que não dava para criar programas para que essas pessoas que estão desempregadas produzissem mudas, entendeu? Dessas árvores, plantassem nas áreas que já estão degradadas, né? Criar uma forma de também beneficiar os humanos, porque se a gente não botar os humanos nessa equação, a gente não vai sair do lugar, né? A gente quer estabelecer uma relação com a floresta, mas é através dos humanos que a gente tem que fazer isso. E muitas vezes eu acho que é nesse ponto que eu vejo a maior dificuldade, sabe, da gente avançar no sentido dessa evolução, desse desenvolvimento verdadeiro que o Ailton falou, que é o que eu estou buscando também. Então, espero que eu tenha contribuído aí, tá? Com muita coisa para falar muito rápido, a gente vai, né, jogando. Mas acho que é isso aí. Agradecer mais uma vez, dizer que é uma satisfação, viu, Marisa, estar participando aí desse encontro que você está promovendo, né, com o professor Ailton e também com o professor Roberto Gambim. Satisfação. Obrigada, Leandro. Muito importante a sua contribuição. Eu acho que a gente precisa, eu sempre falo, né, e no artigo que eu escrevo falando dos seus sonhos, eu acho que a gente tem que ver o conhecimento de outras culturas, não como algo para a gente colocar nas nossas caixinhas, né, mas como algo a gente aprender. Isso é inclusão, né, isso é estar junto, isso é, né, a gente tentar entender pelo referencial do outro aquilo que está sendo. E eu acho que o seu trabalho nesse sentido é muito importante, porque você está trazendo um referencial outro, né, para a gente estar pensando, né, dentro das nossas questões e aprendendo, porque de fato até aqui nós erramos e muito, né, no que se confere a meio ambiente. Então eu quero agradecer muito a presença dos três e gostaria de abrir então
Agora para as perguntas, para que os três possam, né, fazer uma interlocução aí. O Krenak, no filme A Primeira Flecha, faz a pergunta importante, que muda, né? Ele fala, o que somos? Essa pertinência com a natureza que vocês trouxeram brilhantemente nas reflexões dessa nossa ancestralidade interconectada, será que esse despertar a partir dessa questão que somos pode fazer esse caminho, né, da nova consciência para, como o Leandro assinalou, Krenak, sairmos da lagarta consumidora, dessa monocultura e abrir as asas da evolução? Será que essa pergunta que as mitologias antigas trouxeram, a gente precisa voltar a fazer no processo educacional, nas nossas redes de conversação, para redimir nossa sombra? E aí fica a minha gratidão a todos vocês e essa pergunta aí para a gente refletir juntos. Ok, vamos começar pela ordem, então. Começa Gambini, Krenak e Leandro, ok? Pode ser? Bom. A Elizabeth fez a pergunta central e, como o Ailton colocou, a esperança dele é a evolução do Homo sapiens. Será que vai haver uma evolução? Será que vai dar tempo? O desastre ecológico está muito perto. Eu não sei se vai dar tempo. Eu vejo três possibilidades. Uma é a expansão da consciência, a consciência crítica. O Homo sapiens conseguir olhar no espelho e perceber esse seu lado destrutivo e perceber que ele tem que mudar. Mas eu acho que 0,1% da população do planeta está fazendo isso, é muito pouco. Né? Dos 8 bilhões de pessoas, quantas estão interessadas em expansão da consciência? Eu acho que é uma margem muito pequena. A outra esperança é a nova geração. Quer dizer, que uma nova geração de crianças seja educada para perceber esses elementos que não são perceptíveis. Mas como é que está a educação no Brasil? Como é que está o Ministério da Educação? Como é que estão as escolas? Qual que está sendo a formação dessas crianças? Então, também eu não tenho grandes esperanças. Eu acho que o Homo sapiens vai aprender no desastre. É quando vier o desastre que, finalmente, o Homo sapiens vai aprender que ele tem que mudar. É quando não houver água, quando o calor for insuportável, quando houver destruição, daí ele vai ter medo das forças da terra revoltada, então ele vai ter que aprender no sofrimento e na dizimação. Eu entendi claramente a questão. Quando nós colocamos a pergunta, o que somos? Nós abrimos, sim, a possibilidade de que o lugar que emite essa sombra seja esclarecido. Nós precisamos iluminar o lugar que projeta a sombra. Eu mencionei que as tradições islâmica, judaico-cristã e o próprio cristianismo ocidental, ele projeta uma sombra gigantesca sobre a memória da humanidade, dizendo que Deus criou o mundo. Então, é criacionismo. Nós sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido ensinar a evolução nas escolas. E como nós somos muito subalternos, o nosso sistema educacional também, ele ensina as crianças nada de evolução. Evolução é coisa de darwinismo, é Darwin. É a má compreensão do que o Darwin deixou como legado da ciência. É obscurantismo. Religião é obscurantismo. Então, o que as nossas escolas ensinam para as nossas crianças, aliás, o que ela subrepeticiamente sugere às nossas crianças, é que tudo que está aí foi criado, como um bolo de aniversário. Então, nós vamos comer esse bolo de aniversário e dane-se. Nós não vamos questionar. Mas se nós ensinarmos para uma criança de 0 a 4, 5 anos de idade, que ela é um dos seres criadores do mundo, que ela coparticipa da criação, que a criação não foi feita no passado, que a criação é agora, ele vai se sentir corresponsável por essa criação. Senão, ele vai ser um consumidor de uma criação de uma entidade que projeta sombras sobre a humanidade,
e que todo mundo fica prostrado ou comendo o bolo. O professor Gambini, também do Krenak, o que eu poderia e gostaria de acrescentar, acho que o professor Gambini coloca muito certo, acho que a gente está muito perto desse colapso, acho que para evitar totalmente. Eu imagino que a gente vai ter colapsos assim, talvez a gente não tenha um colapso global, como a gente imagina, mas colapsos locais eles já estão acontecendo, eu acho que eles já vão acontecer mais, e isso vai motivar algumas mudanças. Então, algumas coisas a gente já vê, por exemplo, acontecer aqui. A gente está perdendo algumas nascentes de água, e aí dentro das escolas é falado sobre a necessidade, de preservar. Então, você vê que é uma sementinha ali, uma coisa muito pequena, mas é uma semente, algo que está sendo plantado. E assim, a humanidade ela nunca ela vai se transformar por completo. A gente sempre vai ter aquela concepção meio que de vanguarda, né? Você sempre tem um grupo que faz primeiro essa transformação, e aí vamos ver se isso aí funciona, e aí vai contagiando, né, ao resto da humanidade, vai trazendo essa transformação para outras pessoas também. Ela nunca acontece de uma vez. E eu acho que isso já está acontecendo também. Você tem pessoas pensando diferente sobre essas questões, mas só que como para que essa mudança tenha um resultado prático, né, nas nossas vidas, a gente teria que, vamos dizer assim, encontrar alguma maneira de trazer essas massas, né, para a gente, essas massas que estão fora disso. Muitas pessoas, como eu falei, existe o excesso de consumo, mas existe também a falta de consumo no outro lado. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem ter acesso ao mínimo, entendeu, necessário. Aqui mesmo a gente vê isso, em outros locais a gente vê isso também. Então, eu acho que isso passa por uma questão de distribuição também. A gente tem que aprender a distribuir melhor, né, essa riqueza. Eu acho que a riqueza ela não é necessariamente algo ruim, mas a forma como vem sendo trabalhado tem sido bastante ruim, né? A gente tem esse consumismo por um lado, e aí outras pessoas que não conseguem ter acesso a nada. Então, aí também não dá para ser feliz também como ser humano, eu acho. E, como eu disse, acho que uma forma de trazer essas pessoas, né, que ainda não têm, vamos dizer, uma consciência mais avançada sobre isso, é através de relação prática mesmo, sabe? Dar emprego para essas pessoas cuidarem de jardins, cuidarem de plantas, tomarem contas de floresta, precisa de gente para isso. E se essas pessoas estiverem empregadas, estiverem, né, recebendo por isso, elas vão zelar por isso também. Então, o que eu estou querendo fazer, assim, um movimento um pouco na direção daquilo que é utópico, trazendo para aquilo que é prático, que talvez possa ser uma alternativa, né? A questão da energia solar, eu acho que a gente deve trazer mais. Então, eu não sei se isso vai evitar o colapso, mas pode talvez adiar. Já que a gente está aqui propondo ideias para adiar o fim do mundo, eu vou propor as minhas também, né? Como tem o livro do Ailton, né? Então, eu acho que tem ações que podem e devem ser feitas. É melhor do que a gente ficar de braço cruzado, né, com pessimismo. Aí quem vai passar mal, primeiro que vai colapsar é a gente mesmo. A cabeça da gente vai colapsar porque a psicologia da gente não aguenta. Se a gente, né, vê que não vai ter jeito, talvez não tenha mesmo, mas a gente tem que fazer de conta que vai ter para poder levantar no dia seguinte e plantar uma sementinha, fazer alguma coisa. Então, eu acho que existem linhas de ação, né, a pessoa pode... as linhas de ação que a pessoa se identifica mais, acho que a pessoa tem que ir para essa frente de batalha, né, e fazer a sua parte, porque a gente talvez não vai ver esse resultado, mas é igual plantar uma árvore. A gente está falando tanto de árvore, é igual plantar árvore. Se eu plantar uma samaúma, eu não vou me deitar na sombra dela, né? Então, alguém teve que plantar antes, ou a própria natureza, né, se encarregou de plantar. Mas, né, se a gente quer, né, trazer esse exemplo da árvore, a gente tem que plantar semente para que as próximas gerações fiquem na sombra. Infelizmente, não tem jeito. Eu acho que é isso um pouco, Marisa. Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou pedir aos alunos licença, né? Eu ouvi uma fala do Sebastião Salgado que eu gostei muito. Ele falou das terras que são mais protegidas, né, na Amazônia, são as que são cuidadas pelos índios, né? Então, eu fiquei pensando um pouco, a gente falando em projeto, né? E aproveitando o Krenak aí, a questão da demarcação que está tão firme, está tão forte, né, tem tantas chamadas, né, o quanto a demarcação e projetos envolvendo indígenas, o quanto isso poderia ser favorável. O que vocês pensam disso? Gostaria que o Gambini falasse, depois Krenak e depois Leandro. Quer dizer, essa luta, né, dos povos indígenas, que é uma luta nossa também, né, a gente entender que é uma luta de todos. E o quanto essa fala do Sebastião Salgado
de que os povos da floresta são quem cuidam da floresta e o quanto a gente poderia estar investindo, né, nessa demarcação de terras e em projetos, né, que pudessem cuidar da natureza. Então, eu queria que cada um falasse um pouco sobre isso, o que pensa, se é viável ou não, se é utopia ou não, ou se é uma saída. Gambini, acho que você pode começar. Sim, eu acho que o Ailton pode falar com mais propriedade do que eu, mas o que eu sempre estudei é que a preservação da identidade indígena da mitologia depende do território. Se os indígenas perdem o território, a cultura deles está ameaçada. Então, essa questão da demarcação de terras é fundamental. Ela está no Supremo Tribunal Federal agora. É uma hipocrisia dizer que só aqueles que estavam presentes na época que foi promulgada a Constituição, até lá, isso daí é uma hipocrisia. Quer dizer, as comunidades indígenas estão sendo ameaçadas, não há dúvida, né? Então, a preservação da terra é fundamental. Eu só queria acrescentar uma coisa, Marisa. O Homo sapiens não consegue olhar para si mesmo. Ele precisa de um espelho. Quem vai botar um espelho na cara do Homo sapiens são os povos ancestrais. O Homo sapiens tem que perguntar para os povos ancestrais como é que ele é visto e ter a coragem de ouvir a resposta. Porque a perspectiva dos povos ancestrais é que o homem branco é doente ou é louco. Sim. Então, como a gente não sabe olhar no espelho, tem que perguntar para os outros o que nós somos. Ok, obrigada, Gambini. Ayrton, não sei se você conseguiu ouvir a minha questão sobre a demarcação. Ok. Eu ouvi também a resposta do professor Gambini, que já antecipou essa disputa política que está sendo feita nas últimas semanas, mas que, na verdade, se arrasta por décadas, desde a Constituinte de 88. A Constituinte de 88 ela estabeleceu claramente a obrigação do Estado brasileiro de reconhecer os territórios indígenas, reconhecer. Não é dar, não é doar, não é negociar, não é nada. É reconhecer. Se esse princípio da Constituição fosse cumprido, respeitado pelo Estado brasileiro, a gente não estava aqui com essa polêmica sobre demarcação. Mas como isso se arrastou até hoje, isso denuncia também a má intenção do processo jurídico, político, que envolveu esse debate nos últimos quase 30 anos. O marco temporal é um artifício para prolongar o sofrimento e ampliar a possibilidade do que o Leandro disse, de novos proprietários particulares se apossar da floresta, onde vivem povos que se estabelecem em modo comum. O que está mesmo em crise é que ainda existem povos que querem viver como constelação, comum. A floresta não é propriedade, ela é um habitat. Tanto para os povos indígenas quanto outros povos da floresta, os seringueiros, os ribeirinhos, os caiçara, os quilombola, não são proprietários da terra. O artifício que está acontecendo, inclusive a grande imprensa se presta a esse serviço, a esse desserviço, é dizer que os índios têm milhões de hectares de terra e que não produzem. Quer dizer, é um cálculo econômico cretino, oportunista e mentiroso. Ele tem todas essas desqualificações. Ele é econômico, cretino, mentiroso e manipulador. As grandes manchetes dos jornais grandes dizem: índios disputam a posse da terra. Os índios não disputam a posse da terra. É impossível que alguém que sempre esteve aqui estabeleça uma disputa com a mãe terra, né? Então, o Sebastião Salgado, ao trazer a público, divulgar a público informações científicas sobre a relevância do serviço ambiental, que o modo de ocupação comunitário desses territórios presta à humanidade, ele disse uma coisa que já vem sendo difundida desde a década de 80, quando fizeram estudos, inclusive separando uma área de 100 mil hectares na floresta amazônica e fazendo uso intensivo dela e uma outra deixando ela em descanso, para ver qual das duas, economicamente, eram mais rentáveis. Concluíram que a floresta em pé
ela produz mais resultado social, ambiental, global, do que uma propriedade de 100 mil hectares na mão de um particular, rapando a terra, comendo a terra, porque a terra sofre um dano e um desgaste que chega daqui a 2, 3 décadas, você tem que encher ela de veneno, porque ela não produz mais. O solo vira um carpete. A FAO está alertando todo mundo de que a cobertura do solo global está perdendo a qualidade, quer dizer, o solo do planeta está virando um carpete, por causa do uso da monocultura e o uso intensivo de veneno, de remédio, de droga, porque eles socam a epiderme da terra. A camada de solo, isso que nós chamamos terra, solo, a camada é tão fina quanto a nossa epiderme. Então, uma superexposição dessa epiderme da terra, que é o solo, vai nos deixar todos sem agricultura. O mundo vai ficar sem agricultura, é o que a FAO diz. Vai ser uma desertificação. Mesmo que a gente continue ainda tendo alguns arquipélagos florestais, os territórios de produção de alimento que já estão disponíveis vão deixar de produzir alimento. É o cansaço do solo. Isso aí é científico, eu não estou aventando nada. Mas os grandes jornais põem manchetes irresponsáveis e criminosas dizendo que o povo indígena está disputando 100 milhões de hectares de terra com o agronegócio. O agronegócio adora esse tipo de manchete e patrocina esse tipo de manchete. Os grandes jornais estão sendo pagos por uma lista de umas, talvez, 10, 15 grandes corporações que vendem veneno, que controlam o mercado de grãos no planeta e que controla também outros mercados, inclusive a produção de alimento hiperprocessado. O meu amigo Leandro diz que tem gente passando fome. Tem gente com fome? Vamos dar de comer. Mas não vamos transformar esse argumento de tem gente com fome numa razão para você devastar o planeta para dar comida para a gente. Nós somos seres inteligentes, nós não somos essa praga que se alastra, feito uma lepra no planeta, comendo tudo. Então, assim, tem que fazer uma inflexão sobre o tema. Porque eu até me lembrei, Leandro, como nós não temos preconceito com leitura, eu li também o Novo Testamento. Quando Jesus estaria andando ali na Galiléia com seus discípulos, alguém deu uns potes de azeite para ele e estavam lavando os pés dele com um desses potes de azeite e um discípulo, que era um economista, tipo Guedes, assim, falou, mestre, esses caras estão estragando o azeite, vamos empacotar isso para a gente vender e depois a gente distribui com os pobres. Quer dizer, aquela velha e manjada ideia do economista cretino que diz que vai acumular o bolo para depois distribuir com todos. Isso é uma conversa tão fiada que ela tem uns 4.000 anos. Aí, quando o discípulo pilantra, economista, ministro da economia de Jesus, disse para ele que queria distribuir aquilo com os pobres, Jesus teria dito para ele, fica tranquilo, porque os pobres vão estar sempre com você. Eu entendo, eu não sou Confúcio, mas eu entendo essa expressão de que esse pobre que você está vendo aí na fronteira passando fome, ele sempre vai estar em alguma fronteira passando fome, seja no Afeganistão, seja na Síria, porque se alguém estiver comendo, nós vamos lá tirar a comida dele. O Eduardo Viveiros de Castro diz que o Brasil se especializou na produção do pobre, na produção da pobreza. Você pega um cara que pesca, caça, coleta, e tira dele a terra e transforma ele num pobre. Depois ele vai receber R$150 na fila da Caixa Econômica. Nós somos produtores de pobre. A gente podia exportar um pouco de pobre por aí afora. Tá, eu queria saber, né, um pouco mais aí sobre um comentário que uma vez eu li numa entrevista para o Gambini, que ele disse que os portugueses, né, projetavam no índio a sombra deles, né? E nessa questão que ele elaborou no momento, eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente dessa questão da inferioridade, né, do que ele quis dizer naquele momento, do cristão sádico, cruel, enfim, nessa sede de poder que também o Krenak, né, fala muito bem sobre isso e falou muito bem. Aliás, eu queria agradecer o momento e dizer que eu estou emocionada pela presença dos três, né, tanto o Krenak quanto o Leandro e quanto o Gambini. É um prazer imenso estar aqui. Marisa, é um presente que vocês estão nos concedendo aí. Muito obrigada. Então, essa pergunta é para o Gambini e estendo aí, né, a minha admiração para os outros dois também. Obrigado. Eu vou responder como analista, né?
a evolução da consciência implica em a gente retirar projeções. A projeção é um mecanismo pelo qual algo que é inconsciente em mim pula para fora e eu vejo depositado no outro. Para eu ficar consciente, eu tenho que puxar de volta aquilo e dizer aquilo é meu, não é do outro. Quando na minha tese, eu chamei a minha tese de espelho índio, é porque os portugueses olhavam para o rosto do índio, do indígena, e é como se esse rosto fosse um espelho e ele via a sombra dele. Então, nas cartas jesuíticas, você vê uma descrição dos nossos povos ancestrais como promíscuos, lascivos, preguiçosos, que não têm nenhuma concepção de Deus, que não tem governo, né? Isso daí, quem era lascivo, promíscuo e tudo, eram os jesuítas, que estavam reprimindo a sexualidade dele, etc., etc. Então, o Homo sapiens só evolui quando ele parar de projetar. O que a população da cidade projeta nas árvores e daí ataca as árvores através de uma poda que deforma as árvores? A árvore é um símbolo de desenvolvimento interior. É a conexão da terra com o céu. Então, a árvore simboliza a integração da personalidade num todo conectado com o mundo. Como as populações não conseguem se desenvolver, elas projetam nas árvores o seu fracasso e daí elas destroem as árvores. Então, a evolução ela só ocorre quando a gente para de projetar. E a pergunta anterior, eu queria fazer um comentário, não é uma revolta. O Gramsci dizia assim: pessimismo da inteligência e otimismo da vontade. A inteligência não tem outro jeito a não ser pessimista. Mas, como diz o Leandro, ou o Krenak diz, a vontade pode ser otimista. Obrigada, Gambini. A gente já está quase... Fala, Valdete, pois não? Tem a Joyce de Souza, que ela fez uma pergunta. Ela pede desculpa, mas ela quer saber qual a diferença entre os povos ancestrais e o Homo sapiens. Sim. Ela está aí, a Joyce? Eu vou responder depressa, mas eu também peço para o Ailton falar. Veja, o Homo sapiens se originou na África mais ou menos há 300 mil anos. E com o decorrer do tempo e as mudanças climáticas na África, esse povo começou a subir para o norte e uma parte virou em direção ao Oriente, ao Oriente Médio, e acabou chegando na Sibéria, quando cruzou o Estreito de Bering e entrou nas Américas. Há outras teorias que não estão provadas, mas que os habitantes das Américas possam ter chegado ou pelo Pacífico ou pelo Atlântico. Então, a Nied Guidon, por exemplo, diz que há provas arqueológicas de habitantes no Brasil há 50 mil anos. Ora, esses habitantes originários do Brasil são um ramo do Homo sapiens que se desenvolveu em comunhão com a natureza, enquanto outros ramos se desenvolveram em oposição à natureza. Quer dizer, os povos originários são da mesma espécie, mas estando no território das Américas, eles desenvolveram outro estilo civilizatório. Então, hoje, quando a gente fala que o Homo sapiens é arrogante ou tem uma sombra, isso não se aplica aos povos aborígenes, porque eles se desenvolveram segundo outro modelo civilizatório. Ficou claro? Uhum. Porque eu tenho, inclusive, em alguns textos de divulgação que eu publico, me referido a essa ancestralidade. E é bom que as pessoas possam distinguir essas, digamos, diferentes heranças, né? Quando nós falamos de herança ancestral, me parece que nós estamos reivindicando uma antiga tradição de povos que procuraram viver em comunhão, seja com os mares, com as montanhas, com as florestas. Eu ampliaria dizendo que não é só no continente americano, porque eu tenho a grata satisfação
de conhecer povos originários em outros continentes além do americano, né? Os nossos parentes esquimó, eles são dessa ancestralidade que eu me refiro. Assim como na Ásia também tem povos que ficaram profundamente vinculados aos seus territórios e aprenderam, como disse o Leandro, a distinguir que não existe uma floresta amorfa, mas que existem milhões de seres que instituem uma floresta. Então, essa ancestralidade, ela pode estar presente em diferentes continentes, mas o que emergiu da expressão do Homo sapiens como dominante, ela é marcadamente esse gene que instituiu essa parte do planeta, que é a Eurásia, né? De onde veio essa Europa, com quem a gente se relaciona de maneira dolorosa. E a longa história da Europa é um caldeirão de guerra, né, gente? Então, assim, olha de onde vêm todas as guerras da história da humanidade, você vai saber onde é que os sapiens moram. É uma coisa que o Sebastião Salgado falou, que foi falado hoje, que eu acho que vale a pena, porque é um dado prático, objetivo. Então, por exemplo, o que ele quer dizer com isso? As terras indígenas preservam melhor do que os parques nacionais. Os parques nacionais, você tem aquele modelo onde ninguém pode entrar aqui dentro, vamos preservar a floresta, se tiver alguém dentro, a gente tira. Esses locais, eles conseguem ter uma preservação menor do que as terras indígenas, ou seja, o índio morando dentro, produzindo dentro, se alimentando, tendo a sua reprodução cultural, né, física e social ali dentro, preserva melhor do que os parques nacionais, que você tem que ter um guarda ali cuidando, enfim. Eu acho que isso é um dado importante. Então, quando a gente está falando dessa história do marco e da marcação das terras indígenas, também acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Isso, claro, em primeiro lugar é uma luta dos povos indígenas, mas acho que tem que ser uma luta também do povo brasileiro pelo seguinte: eles estão preservando essas terras têm valor para a agricultura que é praticada a quilômetros dali, porque está ajudando a irrigar, né? Então, eu acho que a gente deveria fazer esse movimento de trazer as pessoas, de mostrar que não é uma luta só do índio, é uma luta de todos nós, a demarcação da terra indígena. E tem outra coisa, já que a gente está falando um pouco dessa linha da psicologia também, eu entendo que enquanto nós, enquanto brasileiros, não fomos capazes, né, de reconhecer esse direito ancestral à terra, é como se fosse uma maldição que vai sempre perseguir a gente enquanto país, enquanto nação, né? Acho que a gente tem que fazer esse movimento. A mesma coisa em relação à escravidão também, reconhecer o peso que foi a escravidão, para que a gente possa, sabe, caminhar em paz, caminhar sem esse peso nas costas. Então, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, para mim, que sou uma pessoa branca da cidade, ele faz parte de algo que a gente tem que conquistar enquanto país mesmo, enquanto nação, enquanto sociedade brasileira. É um passo da nossa evolução. Reconhecer esse direito, reconhecer essa ancestralidade, eu entendo que é um passo da nossa evolução enquanto humanos aqui desse país chamado Brasil. Então, pois eu já vou encerrando aí a minha participação, que minha bateria está acabando já. Mais uma vez te agradecendo, Marisa, a satisfação estar fazendo esse diálogo, essa interlocução com a Ailton, com o professor Gambini, né? E tem, como eu falei, muitas coisas aqui que acho que são chaves importantes, que a gente deveria martelar isso mais na cabeça das pessoas, para, quem sabe, entrar alguma coisa, né, na cabeça das pessoas. Mas é isso, um grande abraço e fico aguardando aí a próxima oportunidade. Vamos seguindo e vamos aprendendo a ser, assim como as árvores, colaborativos uns com os outros.